Salve amigo enxadrista, amiga enxadrista. Aqui é Alexandre Zog no canal As Soluções Criativas, conversando com você sobre xadrez, emoção e muito mais. Tive uma pausa de um dia aí nesta semana para o cumprimento de atividades profissionais, atividades voluntárias aqui do meu processo local, em que ajudei o pessoal da Secretaria de Esportes de Rolante com o xadrez escolar, né? Tivemos 2 torneios em sequência. E aí hoje a gente se reencontra aqui para o segmento desse trabalho, que é um trabalho que eu vou confessar para vocês que tem me feito sentir muito bem comigo mesmo, né? E com o xadrez de um modo geral. Eu tenho notado que ao produzir esses vídeos para vocês aqui, eu aprendo um pouco mais, né? Então isso me satisfaz muito. Trouxe para vocês uma partida aqui, direto na análise, para comentar sobre a análise, tá? Sobre como analisar partidas, ou o que buscar de uma análise de partidas, né? E, a partir disso, lançar a pedra fundamental para uma nova playlist, cujo vídeo inicial será esse, e será uma playlist dedicada ao desenvolvimento do enxadrista. Não vai ser uma speedrun como vocês estão acostumados, em que uma pessoa pega ali uma conta de 800 de rating e vai subindo até chegar em determinado ponto, certo? Alguém que supostamente já está no nível do jogo daquele ponto e vai fazendo apenas comentários pontuais. Será uma proposta do nível que eu já estou lá no chess.com, enquanto eu vou estudando para melhorar meu próprio nível de jogo. Eu vou trazendo para vocês, dentro do meu desenvolvimento, ferramentas que podem ajudar você no seu desenvolvimento de jogo, principalmente no tocante a erros perceptivos e dificuldades emocionais que o enxadrista, né, de nível parecido com o nosso, costuma ter jogando xadrez. Conforme eu for estudando também mais tecnicamente o xadrez, né, e eu sou estudante do método 6 pilares, que é divulgado aqui, conforme eu for evoluindo, eu vou trazendo aí, né, umas dicas aí, né, até para vocês conhecerem mais o método e também avaliarem, né, se é o momento de vocês entrar aqui para essa nossa rotina de estudos ou não. Tá? Então, vou falar para vocês sobre a análise, né, de partidas. É muito importante que a gente possa analisar as nossas partidas para entender o que o tabuleiro diz, o que a gente percebe do que o tabuleiro diz e como a gente está reagindo a isso. Porque se a gente não souber as respostas dessas perguntas, não vai haver evolução no xadrez, certo? Então aqui eu disse para o tabuleiro que eu queria a casa D5 e o meu oponente veio direto com essa proposta que normalmente a gente vê na defesa escandinava. Então, quando eu tomo esse peão, o oponente retoma de dama e eu jogo meu cavalo aqui, a conclusão que eu consigo chegar é que ele me deu um tempo e levou o meu peão da coluna C. Ah, mas isso é bom ou isso é ruim? Não, isso quer dizer que ele me levou o peão da coluna C e apenas isso, né? Quando eu começo a inventar demais na percepção, deduzir coisas que às vezes nem existem,
né? Essas coisas que às vezes nem existem podem me trair lá na frente, certo? Então, aqui quer dizer apenas que ele me levou um peão, e agora quando eu jogo esse cavalo aqui, ameaçando essa dama vai ter que fazer algo, possivelmente fugir, já que não dá para capturar nenhuma peça minha sem ser recapturada depois. Aí, agora, com essa sequência, a gente pode fazer uma outra dedução. Eu, quando jogo a abertura inglesa, quero estabelecer objetivos envolvendo estas casas aqui, passando por aqui. Praticamente todos os jogadores da abertura inglesa querem fazer isso. E, se possível, né, a gente age sobre essas casas aqui, porque uma coisa é dominar um pedaço do centro, outra coisa é dominar todo o centro, certo? Então, digamos que a nível da minha proposta, eu pareço estar um passo à frente para concluí-la, né, estabelecê-la sobre o tabuleiro, enquanto o oponente pode estar jogando sem propósito, ou com um propósito, de certa forma, duvidoso, né? Porque esses tempos, né, que ele me entregou ali de início, né, e ele vai ter que justificar para si mesmo, e para mim, e para o tabuleiro, que fazia sentido ele fazer isso, né? Eu aqui estou a um passo de desenvolver, né, as peças que faltam e proteger o meu rei, inclusive já protegi ele agora. E aí, esse lance, se eu colocar a análise do engine, possivelmente ele vai concordar comigo que foi um erro, né? Eu, no lugar da preta, teria jogado o roque aqui. Vou argumentar para você que o roque faria mais sentido do que aquela jogada, porque assim, esse tempo cedido para mim de início teria sido o suficiente para que ambos chegassem a esse momento do jogo com os reis protegidos, certo? E aí, com essas colunas, né, faltando o peão aqui. Então, traria-se a atenção do jogo para esse cenário aqui, certo? Mas nada disso aconteceu. Não existiu o roque, existiu esse avanço aqui, né, que dá margem para pensar o quê? Que poderia vir um cavalo aqui, ou então um bispo para disputar essa diagonal. Supondo que seja o bispo, é necessário 2 lances para concluir uma proposta como essa. E como eu sou na vida, né, um observador atento e no xadrez estou começando a conseguir colocar essa característica sobre o tabuleiro, joguei este cavalo aqui, que imediatamente age sobre esta casa, né? Agora, se vem o cavalo aqui, é ruim, eu posso capturar de bispo, ameaçando aqui e aqui, né? Então, pode ser que eu já esteja condicionando as respostas, né, do meu oponente. Quando ele joga esse cavalo aqui, né, ele opta por uma ideia de bloqueio, a qual já cria uma conexão com este meu cavalo aqui, né? Não sei se ele deduz que eu capturaria o cavalo dele, né? Mas aqui, aí é um ponto que a análise está mostrando, e analisar as nossas partidas é importante, né? Contribui para a evolução no jogo, porque
Na análise, você não tem atenção da partida, não tem atenção do jogo. Você pode olhar com mais calma para o que aconteceu. E aí, supondo que você tenha deixado passar algum detalhe, você pode perceber ele aqui e se apropriar dele. Certo? Então aqui tinha aquela tensão, e aí eu não capturei esse cavalo, que era uma coisa que normalmente eu faria, porque não capturando ele, né, ele ainda fica cravado, digamos assim, né? Porque se ele sai daqui, ainda que eu recapture a peça aqui, né? Aqui assim, onde tem uma tensão, né? Isso não vai se resolver tão facilmente, certo? Então agora vem esse peão ali, eu ameacei o cavalo com a outra peça, aí repare como que está o centro aqui. Ó. Com a análise a gente vai podendo olhar para certos aspectos que normalmente não olha. O oponente deduziu, agora está tranquilo, eu não vou mais perder minha torre. Beleza? Mas agora, olha como que está esse centro. Né? Aqui praticamente é meu território agora. Eu domino esse campinho. E aqui sim é um ponto sensível onde poderia haver uma disputa maior. Né? Então agora ele conclui essa intenção de jogar aquele bispo ali, que ele queria desde o início, mas eu já estou agindo sobre esse ponto aqui, que foi uma nova tensão que se estabeleceu. Você vê aqui que eu, quando jogo essa peça, estabeleço essa conexão aqui. E aí, o meu adversário estabelece essa outra aqui, né? Aí nós temos esse entorno aqui, ó, espaços, né? E essa casa aqui, que eu vou deixar marcada agora, aqui, ó, é o espaço, né, entre uma situação e outra. Agora ele faz um rock, nós vamos confirmar com o engine depois, e esse rock que é feito agora pode ser um erro, né? Pode ser um erro. Tá? No caso, eu penso que pode ser um erro, né? Porque essa peça poderia vir aqui, né? Mas então isso aqui vai ficar guardado para o futuro, certo? Então, como joguei por aqui, ó, agora eu liberei caminho para a dama vir para cá, né? E eu posso estar chegando aqui para explorar esse território em seguida. Aí repare que o que está acontecendo finalmente agora, eu estabeleço a minha ação sobre essa diagonal, que já é algo que eu quero fazer jogando a abertura inglesa, só que quando eu finalmente estabeleço isso, né, esse meu momento em que eu finalmente estabeleço isso é diferente do momento em que o oponente finalmente estabeleceu o bispo dele aqui. Né? Eu estou conseguindo estabelecer o meu bispo nessa longa diagonal de forma mais ativa do que ele. Porque quando ele conseguiu fazer isso, ele precisou pôr esse peão aqui. Né? Aí agora, no momento que eu estabeleci aquele meu objetivo, esse meu centro
é um centro forte, apoiado na casa de E5. Né? Esse peão aqui está fazendo uma diferença brutal a meu favor, aqui, sustentando essa casa, impedindo que ela seja explorada pela dama, certo? Então, a responsabilidade por esse ponto de conexão, né, eu consegui assumir. Né? Então, agora, sabendo de tudo isso, fiz esse avanço aqui. No xadrez, a gente não é obrigado a fazer nada, a princípio, a menos que seja uma jogada forçada. Né? Então, aqui, em tese, o oponente não era obrigado a capturar esse meu peão. Mas, capturando, ele me deu a oportunidade de colocar a torre lá na frente. E isso muito me interessava, tanto é que aqui estou. Né? Não vou discutir o propósito dessa torre, até porque eu não enxergo. Né? Fica parecendo um certo sadismo de minha parte, né? Mas vou fazer o quê? Você consegue enxergar o propósito dessa torre ali que o oponente jogou? Né? Talvez um futuro plano aqui, né, que ele jogasse, aí eu recapturaria, aí aqui, né, aí essa troca e essa aqui. Né, supondo que seja isso, veja o quanto é lento. Né? Aí aqui eu já estou fazendo um lance ultra duvidoso com a intenção de desviar esse peão daqui. Né? Não sei o que aconteceria se o rei viesse para cá. Possivelmente eu daria um novo cheque aqui com o cavalo, ou viria com a torre. Né? Vou tentar mostrar aqui. Ó. Se vem para cá, eu venho com a torre aqui. Aí vou com a dama lá. Provavelmente isso era o que eu faria, se acontecesse esse lance de torre. Né? Mas acho que a tendência maior seria eu jogar isso aqui, porque isso é mais simples. Tá? Né? É uma jogada bem mais simples. Possivelmente eu faria isso. E aí, assim como deu o desfecho que eu queria, agora o rei está nesse canto e eu tenho esse espaço para explorar. Né? Então já vou direto ali, me defendi aqui, e aí eu tenho um pensamento em cima desse quadrado. Essa geometria toda me serve. Né? Aí você vê que agora meu quadrado se tornou um triângulo. Minha intenção é chegar com a dama aqui, né, apenas saindo com o bispo. Né? O oponente muda um pouco o plano dele, a gente troca as peças ali, né? E aí eu jogo isso aqui. Isso aqui pode ter sido um erro. Eu fiz esse meu movimento todo, né, pensando nessa jogada, imaginando que o oponente viria assim. Né? Mas e aí como ele reagiu? Assim. E essa forma eu não considerei. Certo? Então a gente precisa reajustar. Né? Agora, analisando a partida, eu consigo saber que isso aqui teria sido melhor. Né?
Vou tentar imaginar. Aqui eu já estou imediatamente ameaçando o mate. É pouco sábio o rei se mover aqui, né? Não posso levar cheques, a não ser aqui, mas que rapidamente é capturado, não é produtivo, né? Aí vamos supor que viesse essa captura aqui. Dou o mate aqui. Não adiantou. O oponente jogando essa resposta aqui, ó, eu jogo isso e a princípio, ó, mate na próxima. Ele teria essa defesa desse cavalo ainda, mas eu posso facilmente capturar aqui, já estou ameaçando mate de novo. Ele não teria, né, lances capazes de me impedir aqui, ó. Com requintes de crueldade eu ainda poderia capturar essa torre, certo? Então veja bem que aquela resposta, né, aquele meu lance para cima teria sido mais forte. Aí assim precisei me reajustar, né? Mas ainda assim eu creio que eu me reajustei bem. Aí agora a gente pode associar junto aqui, né, que era necessário colocar mais força, né? 1, 2, 3, 4 peças contra 4 peças, 3, 4 peões, 3, 4, 5, 6. Para justificar essa vantagem material que a gente tinha, certo? Então coloquei mais força aqui, né? Que numa eventual disputa eu me sagro vencedor, né? Uma torre minha se mantém aqui, eu ainda posso sonhar com o mate aqui, né? Então, ele veio com esse cavalo ali. Não me pareceu bom. A não ser pelo fato de ter capturado meu bispo, né? Só que aí ele tomou essa situação assim e abandonou, né? Abandonou num contexto qual? 4 mais 10 aqui, 14, contra 5 mais 5, 10 mais 9, 19. Bem difícil para ele, né? A partida terminou aqui, ele abandonou, mas eu poderia jogar isso aqui e voltar para o meu tema. Então perceba que para a maioria dos momentos eu consegui estar alinhado, né, com o que o tabuleiro disse. Vou pedir uma análise do computador apenas para a gente confirmar algumas dessas ideias aí, né? Enquanto ele faz a parte dele para nós, a gente vai refletindo, né, sobre o que a gente fez. Ele diz para mim aqui que eu fiz 2 imprecisões, 2 erros e 2 capivaradas, né, com uma perda média de 100 peões de 157, me dá 83 de precisão. E aí ele diz que o oponente fez 2 imprecisões, 3 erros, 3 capivaradas, 83 de perda média de 100 peões, 76% de precisão. E como a gente falou das ferramentas, né, do Lichess, ali embaixo na página ele já coloca ali alguns quebra-cabeças aí que são disponíveis dentro dessa abertura que foi jogada, certo? Então essa forma de analisar as partidas, vendo você primeiro e depois confirmando com o computador, parece ser a mais interessante. Aqui ele considera que eu deveria pôr o cavalo primeiro, para disputar o centro e fazer isso. Eu jamais vou concordar com essa ideia, né, do
Stockfish aqui, né? Esse esse B6 que a gente comentou que poderia ter sido um erro, né? A gente estava certo em pensar assim, segundo o computador. E aí, olha só. Ó, confirmou o erro. E aqui ele diz que eu errei com esse meu D4. E manda eu jogar esse A4, essa dama A4 cheque aqui. Com que intenção eu não sei. Só se for para fazer ela chegar aqui depois e pressionar esse ponto. Senão não faz sentido nenhum. Então eu sigo preferindo a minha jogada aqui. Aqui nessa posição, embora o engine não tenha dado erro, né, para o meu oponente, a jogada que ele fez me deixou com 1.7 de vantagem. E ele sugeria que eu jogasse esse bispo A3 aqui, que eu também vi, ou então esse A5. E colocava essa variante aqui. Aí naquilo que o oponente foi errando, eu fui aproveitando esse bispo F6. Coloquei uma pressão sobre ele. Ó, já tem 2 pontos de vantagem aqui. A torre B8, que eu falei para vocês que achava que teria sido um erro, a máquina concorda comigo. Esse meu sacrifício de cavalo, ele não viu problemas, né, mas também não me elogiou. Né, então, vejo que o Stockfish ele é meio ingrato às vezes. Né? E por enquanto, estou avançando na pontuação. E aqui ele manda eu capturar essa torre ali, né? E define como blunder a minha jogada. Aí dá pra gente talvez concordar com ele, que fazendo a situação desta maneira, daria para imaginar a torre vindo aqui, né? Aí uma força maior naquele ponto. E aí ele coloca, né? Depois de torre H7, esse F8 que eu vi depois aqui na análise, seria a primeira opção. E aí ele faz essa mesma análise que a gente fez aqui, né? Não, isso aqui é a análise que eu mesmo fiz. Ó. Ele só concorda que isso era melhor. E aí esse G7 foi um outro blunder. Vamos ver o que ele diz aqui. Tudo certo a princípio.
Tudo certo a princípio, com essa ideia minha de reforçar, né? E aqui eu teria coisas melhores para fazer, segundo o peixe, né? Avançando a torre nessa hora. E porque daí o que acontece? Se eu avanço aqui, ele só tem essa para se defender. E eu volto aqui, né? E esse aqui é um mate. Teria sido melhor e eu não vi. Então, saldo final de fazer uma análise como essa. A gente identificou que a nível de base, né, de conhecimento, muitas coisas estavam certas e que talvez algumas coisas de execução possam melhorar. Aí agora que se sabe onde estão os pontos nos quais se poderia mexer, né, para evoluir, aí fica mais fácil de identificar o que pode ser feito para evoluir. Né? Você sabendo onde você tem que mexer, né, você mexe com maior clareza, né, e mais assertividade. Você aproveita cada esforço, certo? Por isso, todos os GMs, os professores de xadrez, e agora eu também, recomendam você que analise suas partidas pela sua percepção, pelo seu olhar, e depois confirme com o engine, para daí a sua evolução ser uma evolução mais eficiente, utilizando o melhor destas ferramentas, certo? Então eu espero que eu tenha contribuído para a sua evolução aqui, né, mostrando os pormenores, né, dessas situações que às vezes a gente trava um pouco, certo? Reforço a indicação de que o método dos 6 pilares, né, provê para você conteúdo sistematizado que se adapta à sua disponibilidade, né, e ao seu nível de jogo. Então você pode acessar o link aqui para conhecer. E reforço também que é possível conviver consigo mesmo enquanto jogamos xadrez. E na consultoria Rumo ao Centro do Jogo, eu ajudo você a fazer isso, a partir aí da percepção e da emoção, certo? Então, gratidão por existir e por me assistir. Mova seus peões e me encontre no próximo vídeo. Da vida, se nem sempre